aí pessoal, tudo bem? Dando sequência aí com o nosso estudo sobre os sistemas biológicos, hoje a gente vai falar sobre o sistema sensorial. O sistema sensorial, gente, é o sistema responsável por permitir com que nós possamos reconhecer e identificar as informações que o ambiente nos fornece. E assim o nosso corpo pode gerar respostas a essas informações ambientais. Basicamente, nosso sistema sensorial ele é composto por 5 sentidos, que envolve o tato, o olfato, o paladar, a audição e também temos a visão. E associado à audição, nós temos um sexto sentido, digamos assim, que é o sentido do equilíbrio, tá ok? Então aqui para a gente começar com essa primeira imagem, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o sistema sensorial é o seguinte. O sistema sensorial ele é resultado da ação dos nossos órgãos sensoriais, que envolvem cada um dos sentidos, porém todos os nossos sentidos eles vão ser percebidos, eles vão ser reconhecidos ou interpretados pelo nosso cérebro. Tá? O cérebro ele é a região do nosso sistema nervoso central responsável pela coordenação dos nossos sentidos. Então, quando nós vemos uma imagem, por exemplo, o olho ele funciona apenas como uma estrutura de captação das imagens. A imagem ela vai se formar propriamente dito no cérebro. É o cérebro responsável por reconhecer o estímulo elétrico produzido pelas células fotossensíveis do olho e transformar esse estímulo elétrico em uma imagem propriamente dita. Tá ok? Então agora a gente vai fazer uma separação dos 5 sentidos e estudar separadamente cada um deles e, consequentemente, o que cada órgão faz e quais são as principais partes e como elas atuam na formação dos nossos sentidos. Então, nosso primeiro sentido aqui que a gente vai estudar é a visão. Nós podemos dizer, então, que a visão, o órgão responsável por gerar os impulsos elétricos que estimulam a nossa visão é o olho. Aqui nós temos um desenho esquemático do olho humano, mostrando ele cortado ao meio e identificando as principais estruturas que compõem o nosso olho. Então, primeiro, o olho ele é formado por 3 membranas, que se chamam esclerótica, coroide e retina. A esclerótica é a membrana mais externa, aquela membrana que fica para o lado de fora do olho. Ela envolve todo o globo ocular, tem uma coloração esbranquiçada e é a principal função da esclerótica é a proteção e a sustentação do globo ocular. Essa parte branca dos nossos olhos que a gente enxerga quando olhamos no espelho, ela é a esclerótica. A coroide é a segunda membrana do olho. A coroide ela é uma membrana que fica no meio, é uma membrana fina e rica em vasos sanguíneos, bastante irrigada. A função básica da coroide é fornecer nutrientes e oxigênio para a retina, funcionando como uma estrutura então de irrigação da retina, fazendo com que as células fotossensíveis do nosso olho recebam continuamente um aporte de nutrientes e de oxigênio. A retina é a terceira membrana do nosso olho, ela fica na parte interna, essa daqui que estaria representada pela coloração amarela no desenho do olho aqui. A retina, ela é a região, ela é a camada do nosso olho onde estão localizados os nossos fotorreceptores, que são células que são estimuladas pelas diferentes intensidades luminosas e, consequentemente, geram estímulos elétricos que vão permitir a formação da visão. Essas duas células elas são classificadas em 2 grupos, chamadas de cones e bastonetes. Os cones são células que são estimuladas por altas intensidades luminosas, ou seja, quando a intensidade luminosa ela está mais elevada, os cones são estimulados. Consequentemente, são essas células que são responsáveis pela nossa visão em cores. Já os bastonetes são células fotorreceptoras que são estimuladas em baixa intensidade luminosa. Consequentemente, elas vão ajudar a formação da visão em locais pouco iluminados, dando uma noção muito nítida de formas, mas pouco nítida na resolução de cores. Geralmente a gente diz que os bastonetes são responsáveis pela visão mais em preto e branco. Não é bem preto e branco, mas uma visão mais menos nítida de cores, tá ok? A córnea
é essa estrutura aqui na região frontal da nossa esclerótica, a parte da frente da esclerótica. Essa parte da frente do nosso olho que a gente enxerga aqui é a córnea. Ela está na região frontal da nossa esclerótica. A esclerótica em si, ela é toda esbranquiçada, com exceção dessa região frontal dela aqui, que é a córnea, onde nessa região ela é transparente. Obviamente, se a luz precisa entrar no olho para que haja a formação da imagem, essa região ela precisa ser transparente. Caso contrário, se ela tivesse alguma coloração, ela impediria a entrada da luz nos nossos olhos. Logo após a córnea, nós temos essa estrutura aqui, ó, que é chamada de humor aquoso. Esse humor aquoso, ele é formado por um líquido, e esse líquido do humor aquoso, ele ajuda tanto na formação da nossa visão, né? Ajuda na focalização das imagens, e também é responsável pela nitidez das imagens que a gente enxerga. Essa região mais interna do nosso olho aqui, ela recebe o nome de íris. A íris é a região pigmentada do nosso olho, ou seja, a parte do olho que possui cor. Sabe aquela coloração azul, verde, castanha que nós temos nos nossos olhos? Isso é graças à presença de melanina nas células que compõem a nossa íris. É ela que então que dá a coloração para o nosso olho. No centro da nossa íris existe uma cavidade, existe uma região aqui que é aberta. Essa região aberta ela é chamada de pupila. A pupila é essa bolinha preta que nós temos dentro do nosso olho. A pupila é o canal por onde vai entrar a luz nos nossos olhos. Consequentemente, a íris, como ela tem uma camada muscular presa nela, ela pode se distender, ela pode aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho, fazendo com que a pupila ela aumente, ela se dilate, ou então com que ela se contraia. Isso ajuda a coordenar a quantidade de luz que está chegando aos nossos olhos. Se a gente está num ambiente bem iluminado, aí a íris ela faz com que a pupila ela contraia e vai entrar menos luz no nosso olho, porque já tem excesso de luz. Se a gente está num ambiente mal iluminado, a íris ela dilata a pupila, ela vai fazer com que a pupila aumente de tamanho, consequentemente vai entrar mais luz nos nossos olhos, já que estamos num local pouco iluminado. Atrás da íris nós temos a lente do olho, ou cristalino. A lente é a estrutura do nosso olho que está relacionado ao foco e à nitidez das imagens que a gente enxerga. Quando a gente vai enxergar uma imagem que está próxima de nós, a lente do olho ou cristalina ela sofre uma deformação para que assim seja ajustado os raios luminosos diretamente na retina e a imagem seja formada com foco. Se a gente vai observar uma imagem que está mais longe, o cristalino muda a sua forma para que, da mesma forma, a imagem possa ser projetada sobre a retina e assim a gente ter uma imagem sendo formada com bastante foco e bastante nitidez, independentemente de se ela está próxima ou se ela está distante da gente. Essa região aqui, ó, entre o cristalino e a retina, ou seja, toda essa estrutura aqui, ó, ela é formada por um líquido chamado de humor vítreo. O humor vítreo, além dele manter o formato do globo ocular, ele também dá sustentação para a retina, fazendo com que a retina ela fique presa na região de trás dos nossos olhos, evitando assim com que ocorra um deslocamento da retina ou até mesmo um descolamento da retina aqui, e isso acabe prejudicando a nossa visão. Como última estrutura que nós precisamos falar aqui é o nervo óptico. Quando a luz ela entra nos nossos olhos, a imagem ela vai ser projetada sobre a nossa retina, na parte do fundo dos nossos olhos, que é onde estão os nossos fotorreceptores. Essa imagem sendo formada sobre a retina estimula os cones e os bastonetes. Essas células transformam o estímulo luminoso em um impulso elétrico. Esse impulso elétrico é passado para o nervo óptico e através do nervo óptico esse impulso nervoso é levado lá para o nosso cérebro, para a área responsável pela formação da visão. E aí sim, consequentemente, nós vamos ter a formação da imagem que nós estamos vendo. Temos aqui ainda, na região central da nossa retina, duas estruturas que a gente precisa falar bastante delas aqui. Primeiro, a mácula lútea. A mácula lútea é a região da retina onde se encontra o maior número de cones. Consequentemente, é uma região onde há uma aglomeração dessas células. E isso faz com que nessa região a gente possa ter uma percepção de cores bastante evidente.
Nós temos também aqui na retina uma região que é chamada de ponto cego. É a região de inserção do nervo óptico na retina. Essa região do ponto cego não existe células fotorreceptoras. Ou seja, quando a imagem é projetada sobre essa região, a gente não consegue formar uma imagem nítida dela. É mais ou menos assim, toda imagem que a gente forma nos nossos olhos, ela sempre tem um ponto que fica em cima do ponto cego. E isso faz com que nós não tenhamos a percepção dessa imagem, é como se faltasse um pedaço da imagem. Mas, devido aí a nós termos dois olhos, cada olho formar uma imagem diferente, e no fim o cérebro unir essas duas imagens formando uma coisa só, esse ponto cego ele acaba sendo excluído. Mas a gente sempre tem uma parte da imagem que a gente está vendo que ela na verdade a gente não está enxergando ela de verdade, porque ela está sendo formada sobre o ponto cego e essa região, essa parte da imagem, ela acaba sendo escondida, digamos assim. O próximo sentido nosso aqui é a audição. O órgão responsável pela formação da nossa audição ele é chamado genericamente de orelha, tá, gente? Só fazemos uma correção aqui, ó. Orelha não quer dizer só essa parte externa, tá? Essa parte aqui cartilaginosa do nosso aparato responsável pela audição. Orelha inclui tanto essa parte externa quanto todas as estruturas que ficam dentro do nosso osso temporal, ou seja, dentro do osso que forma essa lateral do nosso crânio aqui, tá? Para facilitar o nosso estudo, a gente vai dividir a orelha em três partes, chamadas de orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa ela é formada pelo pavilhão auricular, que seria a orelha propriamente dita, aquilo que a gente conhece como orelha no nosso dia a dia, e esse canal por onde o som vai entrar aqui na nossa orelha, na parte interna da nossa orelha, que é chamado de meato acústico externo. E também pela face externa da membrana timpânica. Essas três estruturas, pavilhão auricular, meato acústico e a face externa da membrana timpânica, compõem o que nós chamamos de orelha externa. O pavilhão auricular ele é uma cartilagem, ele é uma estrutura cartilaginosa, que é popularmente conhecido como orelha, e consequentemente ele tem uma função. A função do pavilhão auricular é captar as ondas sonoras, as vibrações no ar que estão à nossa volta, e conduzir essas vibrações para dentro do meato acústico, que é essa região aqui. O próximo estrutura é o meato acústico externo. O meato acústico externo ele é um canal por onde o som, por onde o ar, vindo junto com esse ar, as vibrações que formam o som, vão entrar na parte interna da nossa orelha. Vale a gente dizer que aqui no meato acústico externo, ele apresenta diversos pelos e glândulas. Esses pelos e glândulas, eles têm uma função importante. As glândulas, elas são produtoras da cera que fica dentro da nossa orelha. Tem uma função importante para evitar com que sujeiras, com que micro-organismos, poeira e diversos tipos de agentes que podem ser patogênicos possam entrar nas partes mais internas da nossa orelha, evitando com que ocorram constantemente infecções e assim a gente tem algum problema auditivo relacionado a essas infecções. Por isso não é aconselhável ficar tirando a cera da orelha com muita frequência, tá ok? Aí aqui nós temos a membrana timpânica, ou simplesmente chamado de tímpano. A função da membrana timpânica é o seguinte: o som ele nada mais é do que vibrações no ar. Só que enquanto ele está na forma de ondas no ar, essas vibrações do ar, não é um som propriamente dito. A gente precisa transformar essas vibrações do ar em impulsos elétricos e enviar essas vibrações do ar para o cérebro para que o cérebro interprete elas. Essa transformação das vibrações do ar em um impulso elétrico começa na membrana timpânica. Aqui, a movimentação, as ondas sonoras que estão no ar vão fazer com que a membrana timpânica ela comece a chacoalhar. Ou seja, transforma as vibrações do ar, as vibrações sonoras, em movimento propriamente dito, em chacoalhar a membrana timpânica. Chacoalhando a membrana timpânica, isso vai produzir movimento. Esse movimento da membrana timpânica, como ela está grudada aos três ossículos da orelha média, que são chamados de martelo, bigorna e estribo,
O movimento da membrana timpânica vai fazer com que haja movimento nesse osso conhecido como martelo. Esse osso está ligado ao próximo osso aqui, que é conhecido como bigorna, então o movimento vai ser transferido para esse osso. E esse movimento vai ser passado para o terceiro ossículo da nossa orelha média, que é chamado de estribo. E o estribo está ligado aqui a essa parte interna da nossa orelha, que é chamada de cóclea. Nessa região onde o estribo se conecta com a cóclea, isso daqui é chamado de janela oval. Tá ok? Esse movimento vai transferir as ondas sonoras que foram captadas pelo meato acústico e que chegaram até a membrana timpânica para dentro da cóclea. Esses três ossículos da nossa orelha média, a função deles, além de retransmitir esse movimento, eles também têm uma função de amplificação. Conforme eles vão se movimentando para passar a informação até a cóclea, esse movimento ele vai fazendo com que o som que estava sendo ouvido ele seja amplificado levemente, facilitando assim a formação da nossa audição. Além disso ainda, na nossa orelha média, nós temos essa estrutura aqui, ó, que é a tuba auditiva. A tuba auditiva é um caninho que liga a orelha até a parte de dentro da nossa boca. Essa tuba auditiva ela tem uma função de equilibrar a pressão interna da orelha média e a pressão atmosférica que fica aqui perto, que fica aqui para o lado de fora, então, da orelha externa. Como tem ar nas duas estruturas, se ocorresse uma diferença de pressão muito grande entre os dois lados, isso faria com que a membrana timpânica se rompesse e, consequentemente, afetaria a audição do indivíduo. Por isso, a tuba auditiva promove uma comunicação entre a orelha média e a boca, fazendo com que a pressão que ocorre, a pressão que o ar causa nessa parte interna, seja a mesma pressão atmosférica, evitando com que ocorra danos à nossa membrana timpânica. Você pode notar aí a atuação da nossa tuba auditiva quando você está descendo a Serra do Mar, por exemplo. Aquele barulhinho que a gente ouve no nosso ouvido, aquela sensação, aquele desconforto que fica na nossa orelha, nada mais é do que o nosso organismo promovendo o equilíbrio das pressões da orelha média e da orelha externa, evitando com que hajam danos à nossa membrana timpânica. Uma vez que o som, que o movimento foi transferido para a cóclea através da janela oval, a cóclea é essa estrutura, esse órgão em formato de conchinha de caracol aqui que fica lá dentro do nosso osso temporal. Dentro da nossa cóclea, no interior dela, existem células ciliadas. Células na pontinha delas, elas vão ter como se fosse um pelinho. E essas células ciliadas, elas estão mergulhadas em um líquido que, quando o movimento do estribo passa para a janela oval começa a chacoalhar aquele líquido que tem dentro da cóclea. E o movimento desse líquido faz com que os cílios que estão na região basilar das células cocleares, eles façam um movimento. É esse movimento dos cílios das células que compõem a cóclea que vai fazer com que elas transformem esse movimento ciliar em um impulso elétrico, em uma diferença de potencial, gerando então um impulso nervoso. E esse impulso nervoso vai ser conduzido através do nervo coclear até o nosso cérebro para ser interpretado na forma de um som. Ainda temos aqui na nossa orelha os canais semicirculares, que são essas estruturas aqui, ó. Esses canais semicirculares, eles não estão associados à audição propriamente dito. Os canais semicirculares, a função deles é atuar no nosso equilíbrio. É um sistema muito parecido com o que ocorre lá dentro da cóclea. A diferença é que esses canais semicirculares, o estímulo que eles percebem é a movimentação da posição da nossa cabeça. Toda vez que a gente movimenta a cabeça para qualquer lado, esses canais semicirculares têm no interior deles células especializadas na detecção desses movimentos. Isso faz com que o nosso organismo consiga perceber em qual é a posição que a nossa cabeça está, e isso ajusta o nosso organismo, ajusta o nosso corpo para que a gente promova o equilíbrio em qualquer posição que a gente possa promover a posição da nossa cabeça aí. Tudo bem? Esses canais semicirculares também vale a gente ressaltar aqui que a transmissão do impulso elétrico gerado por eles
é passado através desse nervo aqui chamado de nervo vestibular. Lá na frente esses dois nervos eles se conectam formando um só, mas quando sai aqui da orelha, eles são dois nervos diferentes que levam informações diferentes. O vestibular leva informações dos canais semicirculares ou do vestíbulo, e o nervo coclear leva as informações da cóclea. Essas informações relacionadas ao equilíbrio, essas informações relacionadas à nossa audição. O terceiro sentido aqui que a gente vai falar hoje é o tato. O tato ele é gerado pela nossa pele. A pele ela tem capacidade de perceber alguns tipos de informações. A pele ela detecta pressões, ela tem mecanorreceptores que vão detectar toques, pressões, encostar sobre a nossa pele. Ela tem também termorreceptores, que são receptores que detectam alteração de temperatura. E ela também tem digamos assim, as terminações nervosas livres, que vão ser responsáveis pela percepção de dor no nosso organismo. Então aqui na nossa pele, a gente tem aqui um desenho esquemático mostrando a pele humana e identificando as principais estruturas que estão envolvidas com o nosso tato. Nós temos os discos de Merkel, que são essas estruturas aqui, os discos de Merkel. Os corpúsculos de Meissner. Os corpúsculos de Meissner são essas estruturas aqui. Temos o corpúsculo de Pacini, que é esta estrutura aqui. O corpúsculo de Ruffini, que é esta estrutura aqui. O corpúsculo de Krause, que não está sendo mostrado nesta imagem. E as terminações nervosas livres, que são essas aqui. Cada uma dessas células táteis, elas são responsáveis pela geração de um tipo diferente de percepção tátil. Os discos de Merkel fazem com que nós tenhamos sensações táteis de toque e também de pressão. Por exemplo, sabe quando alguém encosta, quando você pega um caderno sobre as suas mãos, você consegue sentir que aquele objeto ele está pressionando a sua mão? Essa percepção ela é gerada pelos discos de Merkel. São eles os responsáveis por fazer a gente perceber pressões sobre a nossa pele. Os corpúsculos de Meissner, eles estão relacionados a sensações de toques leves. Sabe quando, por exemplo, você passa sobre a sua pele uma pena, que você consegue sentir a pena passando sobre aquela região da pele, mas não sente uma pressão, não sente um aperto sobre a pele? Essa detecção é realizada pelas células conhecidas como corpúsculos de Meissner. Os corpúsculos de Pacini estão relacionados à propriocepção. Propriocepção é a capacidade que a gente tem de perceber a posição que cada estrutura do nosso corpo está, mesmo sem precisar enxergar. Por exemplo, se você fechar os olhos e levantar a sua mão, você vai conseguir identificar que você está com o seu braço levantado, mesmo sem precisar olhar para ele. Isso é uma forma de percepção tátil que é realizada pelos corpúsculos de Pacini, que é chamado então de propriocepção, ou seja, percepção de qual é a posição que o seu corpo está, independentemente de você estar olhando ou não. Os corpúsculos de Ruffini são responsáveis pela percepção de temperatura, mais especificamente de calor, ou seja, temperaturas que estão acima do normal para a nossa pele. Os corpúsculos de Krause fazem a percepção de frio, ou seja, temperaturas que geralmente estão abaixo do que é o habitual para a nossa pele. E essas terminações nervosas livres, que são essas estruturas aqui, são responsáveis pela nossa percepção de dor. As terminações nervosas livres, gente, elas não estão só na pele, elas estão em qualquer órgão do nosso corpo. Elas são um importante mecanismo evolutivo que nós desenvolvemos para que nós possamos identificar toda vez que ocorre alguma coisa errada com o nosso organismo. Toda vez que está ocorrendo alguma coisa diferente, alguma coisa anormal no nosso corpo, geralmente ocasiona dor. E essa dor ela é percebida pelas terminações nervosas livres. E para terminar, nós vamos concluir com os dois últimos sentidos, que é o paladar e o olfato. São dois sentidos que estão associados, não tem como a gente falar de um sem falar do outro, porque um depende muito do funcionamento do outro. O paladar é responsável pela percepção, então, dos sabores, e o olfato é responsável pela percepção dos cheiros. O paladar
ele é gerado pela nossa língua. Na língua existem células especiais que são chamadas de papilas gustativas. Essas papilas gustativas, elas detectam a presença de certas substâncias químicas nos alimentos e são responsáveis pela sensação do sabor. Nossa língua está dividida em regiões onde existe um maior número de papilas gustativas que detectam um tipo de sabor específico. Aqui, como vocês podem ver na imagem, existe uma aglomeração de papilas gustativas responsáveis pela percepção do doce. Nessa região, em azul, papilas gustativas que fazem a percepção do salgado. Nessa região mais amarelada, aqui nas laterais, percebem o sabor ácido. Nessa região mais do fundo da nossa língua, aqui quase lá próximo à nossa garganta, papilas gustativas que percebem o amargo. E aqui na região do meio, percebe o quinto sabor, que é o sabor de umami. Umami é um sabor que foi detectado há pouco tempo atrás. Ele está presente principalmente em alimentos que tenham glutamato monossódico, tá? Por exemplo, o tomate. Tomate ele tem glutamato monossódico. Então, o sabor que a gente percebe do tomate, além, obviamente, do sabor ácido que ele tem e outras características também, outros sabores também é determinado por esse sabor umami. A gente só precisa fazer uma diferenciaçãozinha do que é sabor e o que é gosto, tá? Gosto, gente, é uma junção de vários sabores diferentes. Consequentemente, essa formação aqui na nossa língua é uma formação inicial, é só para perceber detectar um tipo de sabor. Mas aqui, como é um tomate, por exemplo, o tomate ele não tem só um gosto, desculpem. Ele tem um sabor característico que é formado pela união dos vários gostos que a nossa língua é capaz de sentir. E o olfato, ele é realizado por essa região interna aqui, ó, do nosso, digamos, não é do nariz, na verdade é da nossa cavidade nasal, onde existem células chamadas de bulbos olfatórios. Não é pelo nariz, tá, gente? Não é por essa cartilagem, não é essa estrutura que faz a gente perceber os cheiros. É a parte interna, lá dentro do nosso osso craniano, onde fica a nossa cavidade nasal, e no teto da cavidade nasal localizam-se os bulbos olfatórios. Essas células também são responsáveis por detectar a presença de certas substâncias químicas no ar e transformar a presença dessas substâncias químicas em um cheiro característico e produzir aí um impulso elétrico, um impulso nervoso, e enviar esse impulso nervoso para o nosso encéfalo, para que lá no encéfalo ocorra a percepção então do qual é o cheiro que a gente está sentindo. Como que funciona a formação do paladar e do olfato então? Tanto para o paladar quanto para o olfato, a formação do sentido é basicamente a mesma. Vamos imaginar assim, tanto as papilas gustativas da língua quanto os bulbos olfatórios do nariz, imagina eles como se eles fossem um quebra-cabeça, que falta uma peça para se ligar neles e formar o desenho final do quebra-cabeça. Essa peça são as substâncias químicas que podem estar presentes no alimento ou no ar. Quando a gente come um alimento, esse alimento entra em contato com a nossa língua. E as substâncias químicas presentes nele vão encaixar na nossa papila gustativa. Vamos imaginar lá, por exemplo, o sal de cozinha. Quando ele encaixa na papila gustativa responsável pela percepção do gosto salgado, ocorre um encaixe perfeito. Aí, consequentemente, essa papila gustativa ela vai ser estimulada, gerar um impulso elétrico, mandar lá para o cérebro e o cérebro vai perceber que aquele gosto é salgado. Quando a gente come um chocolate, por exemplo, os carboidratos presentes no chocolate vão se ligar à papila gustativa responsável pela percepção do doce, ocorre um encaixe perfeito entre os dois, essas papilas gustativas geram um impulso elétrico e mandam através de nervos lá para o nosso cérebro que vai detectar que aquele sabor é doce. A mesma coisa acontece com o olfato. Só que agora a gente está falando de substâncias químicas presentes no ar. Quando o ar entra através da nossa cavidade nasal e chega até aqui o teto dessa região chamada de seio nasal, ele está cheio de substâncias químicas. Quando essas substâncias químicas elas se ligam aos nossos bulbos olfatórios, se ela formar uma ligação com um bulbo olfatório ou com um outro, ela vai gerar um cheiro diferente.
Vamos pegar, por exemplo, lá a amônia. A amônia ela é responsável por aquele cheiro de ovo podre. Quando alguma substância que está presente no ar tem alguma a presença de amônia no ar, essa amônia ela vai se ligar aqui a algum tipo de bulbo olfatório do nosso nariz. Cada tipo de bulbo olfatório detecta um tipo de substância química diferente, tá? Então vamos supor que esse daqui seja o que detecta a amônia. Quando a amônia se liga no nosso bulbo olfatório, isso gera a célula aqui, o bulbo olfatório gera um potencial elétrico, gera um impulso nervoso. Esse impulso nervoso é levado até o cérebro e o cérebro faz a percepção do sabor, a percepção do cheiro, desculpe, identificando aquilo como o cheiro de um ovo podre. Só vale ressaltar, gente, que tanto paladar e olfato são dois sentidos que estão associados. O paladar, na verdade, o sabor que a gente percebe dos alimentos, ele é muito influenciado pelo cheiro que a gente sente desses alimentos. Tanto é que você pode perceber que se você estiver meio gripado e estiver com o nariz trancado, você tem dificuldade de perceber os cheiros. E, consequentemente, se você for comer algum alimento, você vai perceber o sabor bem menos acentuado do que quando você não está gripado. Isso acontece porque cerca de 70% do sabor que a gente sente dos alimentos está relacionado ao cheiro que nós sentimos dele e não propriamente dito ao sabor desse alimento sobre as nossas papilas gustativas. Certo, pessoal? Isso aí é sobre o que a gente tinha para ver sobre o sistema sensorial. Era isso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí que eu estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas que surgirem. Não esquece de fazer a tarefa que está lá no Google Sala de Aulas. Lembrando que essa tarefa que vai começar aí para vocês na segunda-feira, ela é para ser feita até a próxima segunda. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.